Irmãos e irmãs, e ouvintes da Palavra de Deus, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Hoje vamos juntos explorar mais uma mensagem no sentido profético do livro de Daniel capítulo 6. Mas antes de começarmos, já quero te lembrar de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Cada vez que você fizer isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e o mostra para mais pessoas, ajudando a espalhar a verdade da Palavra de Deus. Temos aprendido com o Espírito Santo que a somatória dos acertos dos profetas e demais personagens do Antigo Testamento aponta para a pessoa do Senhor Jesus. Assim como as qualidades individuais das plantas apontam para a árvore da vida, somatório de todas, cujas folhas serão para a cura das nações, cada personagem bíblico, naquilo que não errou, aponta profeticamente para o nosso Salvador. Daniel foi chamado de homem muito desejado pelo anjo do Senhor, como Ageu chama ao Messias vindouro de o desejado das nações. Ele se soma aos demais tipos do Senhor Jesus, como José e Davi, quando estudamos sua experiência no reinado do rei Dário. Primeiramente vemos que esse rei Dário, em sua soberania, pretendia delegar o governo de seu reino às mãos de Daniel, que se destacava entre os demais príncipes. Descreve assim a palavra. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Isso nos faz lembrar o salmo profético que diz: Tu amas a justiça e aborreces a impiedade, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Salmos 45, versículo 7. Vemos ainda neste verso 3 a apresentação tipificada da Trindade, Deus Pai o rei Dário, Deus Filho Daniel e Deus Espírito Santo o Espírito excelente que habitava em Daniel. Vejamos agora como se portaram os demais príncipes e presidentes. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos, contra ele, na lei do seu Deus. Daniel era fiel e não tinha vício ou culpa. Jesus, durante seu ministério, também desafiou os que o ouviam, dizendo: Quem dentre vós me convence de pecado? João 8, verso 46. Cremos que esta palavra não era dirigida somente aos homens que o cercavam, mas também aos principados e potestades, que não desejavam sua primazia. A saída que encontraram aqueles príncipes e presidentes foi usar a lei do rei, pois Daniel se submeteria a ela, sendo o homem fiel. De modo que, o que deveria ser bom se tornou em morte, como descreve o apóstolo Paulo. E o mandamento, que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7, versos 10 a 12. Mas poderíamos chamar a lei de Dário de boa? Se mantivermos esse rei na perspectiva inicial, como figura do Senhor Deus Pai, nos lembraremos de que sua lei, que determinava que, por um tempo determinado, não se podia adorar a outro senão ao rei, nos levará a lembrar do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Diz então a palavra que Daniel, quando ficou sabendo daquela lei, entrou no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, por quem orava 3 vezes ao dia. Isso nos fala de quando o Senhor Jesus entrou no meio do povo judeu, seu povo, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, e intercedeu por Jerusalém. Jesus, em seu ministério intercessor, orou por 3 anos em favor de Jerusalém. Vejam como era preciosa Jerusalém ao nosso Senhor. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Evangelho de Mateus 23, verso 37. Foi ali que Daniel foi encontrado pelos seus inimigos, assim como Jesus foi preso, enquanto orava no monte, e entregue para ser julgado por acusações baseadas na lei. Os inimigos afirmaram perante o rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. E os inimigos de Jesus. E o sumo sacerdote, rasgando seus vestidos, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. Diz o livro de Daniel que o rei então trabalhou por ele até ao pôr do sol. Era o momento profético, o sol da justiça, Jesus, estava se pondo.
mas haveria um novo dia. Daniel é levado perante o rei para receber sua sentença, mas houve dele ainda uma palavra de esperança. Desceu à cova dos leões com a afirmação do rei de que o seu Deus, a quem ele continuamente servia, certamente o livraria. À semelhança de Jesus, também sobre a cova de Daniel foi colocada uma pedra selada. Aquela foi uma noite de tristeza no palácio, depois que o rei entregou Daniel ao seu castigo. A palavra nos faz entender que houve tristeza também na eternidade, quando Deus Pai entregou seu Filho ao castigo. O nosso castigo. Uma das passagens proféticas mais impressionantes sobre a morte do Senhor Jesus é o Salmo 22, que começa com a exclamação que seria feita centenas de anos mais tarde pelo Salvador em seu amargo momento de solidão na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Nesse salmo há 2 versos que citam a esperança do salmista por livramento da morte e que nos são importantes nesta mensagem. São eles, o verso 13, abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. E o verso 21, salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me entendemos assim que a associação da história vivida por Daniel com a história do Salvador ganha confirmação nesse salmo messiânico. No dia seguinte, o rei foi até a cova bem cedo e chamou Daniel pelo nome, confirmando sua situação, de quem vence a cova e a morte, mandou retirá-lo dali. Nos diz o texto profético, a respeito de Jesus: não deixarás a minha alma no inferno, nem que o seu santo veja corrupção. Salmos 16, verso 10. Daniel responde ao rei e afirma que foi achado inocente diante de Deus e do rei. Assim Daniel se torna tipo daquele que seria achado perfeito perante Deus e os homens, sendo seu suficiente mediador. O Senhor Jesus, depois de Daniel sair da cova, figura da ressurreição de Cristo. O rei dá ordens para que os inimigos dele fossem lançados na mesma cova, como diz o Salmo 9. As nações precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Salmos 9, versos 15 e 16. Temos aqui apresentada a profecia quanto ao juízo sobre todas as nações, quando o Senhor Deus julgará a cada um segundo as suas obras, especialmente quanto ao modo como procederam com relação à pessoa do Senhor Jesus. Na parábola da vinha, lemos: mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha, e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe: dará afrontosa morte aos maus. Evangelho de Mateus 21, versos 38 a 41. O belo desfecho dessa história é uma palavra de esperança para nós também. Depois de Daniel vencer a cova e a morte, o rei dá uma palavra de paz ao mundo inteiro. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e povos de diferentes línguas, que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Daniel 6, verso 25. Não é de fato uma belíssima apresentação do Evangelho da paz destinado a todos os povos? O rei ainda anuncia a todos sobre um Deus Salvador, que opera sinais e maravilhas. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Meus amados irmãos e irmãs, eu sou o evangelista Ronaldo e quero agradecer por estar aqui conosco. Não sei a que horas você está ouvindo essa mensagem, mas o que importa é que você faz parte dessa comunidade. Se você foi tocado por este conteúdo e deseja se aprofundar mais na palavra de Deus, eu peço que você nos ajude a espalhar essa mensagem poderosa. Curta este vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir a verdade do Evangelho. Compartilhe com seus amigos e familiares. Juntos, podemos levar esperança e luz a quem está precisando. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós, e adoramos ouvir o que você pensa. E claro, inscreva-se no canal. Eu te convido a continuar fazendo parte desta jornada aqui no YouTube. Não perca nenhuma novidade e fique por dentro de todos os conteúdos que preparamos com carinho para você. Conto com seu apoio para que possamos continuar essa missão e levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Vamos juntos transformar vidas. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente.